Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda. Logo mais nós estaremos dando início a essa live com o professor Niraldo Paulino, falando acerca da prática clínica, aplicada à aromaterapia. Esperar o professor Niraldo aqui entrar para já chamá-lo para iniciarmos a live, tá bom? E aí, como é que tá nesse dominguinho aí em casa? Eu tô aqui no sofá, só na paz, na tranquilidade. Vai aí no Instagram, vai aí no WhatsApp e acorda quem tá dormindo aí depois do almoço, que é danado pro pessoal dormir depois do almoço, né? Ô, tempozinho bom. Mas também é tempo e oportuno pra gente aprender mais e mais, né, gente? Boa tarde, querido. Esperar o professor Niraldo entrar. Sejam bem-vindos. Feliz domingo para todo mundo, início de semana. Vocês estão escutando esse som aqui? Que eu estou colocando esse som. Não sei se dá para ouvir esse som aqui. Dá para ouvir esse som? O áudio tá bom? Procurar aqui o professor Niraldo aqui, ver se ele entrou. Ainda não. Não sei se ele está com o Medical Lex. Deixa eu ver aqui. Ver se ele está com o Medical Lex aqui, pessoal. Aqui dando as coordenadas para chamá-lo, tá bom? Tá digitando aqui, eu acho que ele tá só com um pouquinho de problema no acesso aqui, mas já vai entrar. Só um instante, pessoal. E aí, como é que tá vocês aí nesse domingo? Fala aí pra mim aí quando o professor entra. Como é que tá nesse período aí de descanso? Estão aproveitando o domingo com a família? Estão descansando? Diz aí. Ou tiraram para passear, já voltaram? A família, né? Coisa boa. É bom demais estar em família. Corrido, hein? Em casa. Preguiça medonha. Faz parte, um domingo, né? Domingo é fabuloso. Esperando ainda ele entrar, logo o professor está entrando. Tô aqui passando. Tá passando, mas tá passando bem, tá aqui, tá acompanhando a gente, tá com saúde, graças a Deus, né? É o que importa de fato. Tá em família, com saúde, em tempos tão difíceis. A gente está reunido aqui com saúde, isso é muito importante.
mensagem aqui para ele. Que eu não estou visual. Ah, entrou agora, professor. Aqui. Pronto. Dá para ouvir direitinho esse som? Olá, Rafael. Como vai, amigo? Tudo bem, professor? Como vai? Tudo jóia? Tudo bem. Bem, graças a Deus. E o pessoal estava falando aqui com o pessoal, conversando um pouco, Certo. para saber como é que está o domingo deles. Como é que está o domingo do senhor aí? Está tudo em paz? Estamos aqui com dois corações, que está o Grenal acontecendo nesse momento, e eu sou gremista de coração. Abri mão de assistir o meu jogo para estar aqui com vocês. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa Você não maravilhosa. existe, não. Você é algo incrível. Eu tô com pessoas que estão nos assistindo agora, professor, nesse mesmo dilema. Está passando o jogo do Ceará, ou vai começar agora. Olha, então, Ceará, exatamente. O pessoal está naquela, entre live e Ceará, mas tem muita gente que está aqui na live. Ah, que bom, que bom, que bom. Faz toda a diferença, né? Essa participação, esse empenho, acho que faz toda a diferença. Professor, dá para ouvir essa músicazinha aqui no fundo? Dá sim. Está muito alto? Não, tô quase entrando no estado zen aqui. Tá bom. Já domingo, depois do almoço, eu disse pro pessoal, não dorme. Não dorme, fica aí com calma. Mas tá bom, né? Gente, então, eu quero agradecer a presença de todos, né, que estão presentes aqui nesse momento. Nós vamos começar a falar de um tema que é muito importante na prática da aromaterapia, né, na prática clínica da aromaterapia, que envolve vários fatores dentro dessa questão da prática. Nós não vamos falar de protocolos clínicos, não é esse o intuito dessa live, não é isso. Eu deixo isso aí para a aula que o professor Niraldo ministra dentro do curso de formação em aromaterapia. E diga-se de passagem, para quem já nos perguntou, né, vou sempre reforçar que as inscrições para o curso da segunda turma de formação em aromaterapia vai acontecer agora em fevereiro e as aulas começam em março. Veja bem, a primeira ainda está continuando aí, nós vamos dar início à segunda turma agora. Então, essa questão de protocolo, o professor colocou muito bem lá dentro do curso. Sim. E nós vamos abordar aspectos, né, voltados para ética, né, mas na verdade hoje se fala bioética, né, questão de tomada de decisão, né, conhecimentos que os profissionais têm que ter, voltados para essa área. O professor, né, eu não vou apresentar o professor, vou deixar que o professor se apresente, que ele vai falar melhor do que eu, mas é a pessoa realmente que eu vejo que seja mais capaz para esse momento, para essa situação de falar sobre prática clínica voltada à aromaterapia. Professor, uma palavra ao senhor. Joia, muito obrigado, Rafael, pelo convite. Acho que foi um momento assim de luz que o universo nos trouxe para nos aproximar, né? Dentro desse momento de transformação que a sociedade está passando. Eu sou farmacêutico de formação, fiz meu doutorado na área de farmacologia de plantas medicinais e a gente trabalha muito diretamente com os processos de validação de atividades terapêuticas, tanto de plantas medicinais quanto de todos os produtos naturais, de uma maneira geral, né? Própolis, todas as resinas derivadas da colmeia, aptoxina, e trabalhamos também na prática clínica atendendo os pacientes. Então, isso nos permitiu, toda essa bagagem nos permitiu também fazer farmácia clínica, que é receber os pacientes e atender dentro dessa visão integrativa para levar um pouco de direção clínica para os pacientes. Então, a minha formação é voltada para a área de farmacologia e também de prática clínica ambulatorial, com práticas naturais integrativas. Pessoal, eu já falei do que nós íamos tratar na live, então eu vou logo direto ao ponto, que eu acredito que é de interesse comum de todo mundo estar aqui nessa live, né? E é algo que até talvez não se fala tanto, né? Mas para iniciar, eu quero começar a levantar questões de cunho ético, né? Que não é mais ético, hoje se fala bioético, né? É uma nova tecnologia que envolve a prática clínica de uma forma em geral. Aqui em questão, nós estamos falando da prática clínica voltada à aromaterapia.
E nesse contexto, professor, eu queria que o senhor, por favor, colocasse para nós, comentasse um pouco a importância, né, do atendimento, né, desse atendimento agregado à bioética, né, esse atendimento clínico e a aromaterapia agregada à bioética. Sim, sem dúvida, Rafael. Acho que quando nós nos dispomos a atender alguém, a fazer uma prática clínica de intervenção terapêutica, nós temos que levar sempre em consideração o respeito e a empatia. Acho que essa situação de colocar-se no lugar do outro, reconhecer o processo de inter-relação pessoal que vai haver entre quem está buscando uma ajuda clínica e quem está precisando ou oferecendo esses serviços terapêuticos é fundamental. E, obviamente, a gente tem que respeitar, na nossa conceituação técnica, as nossas capacitações e habilidades. Ninguém vai fazer intervenção de um processo que não é de sua competência, né? Não é de seu conhecimento. Então, o respeito, a empatia e o conhecimento técnico são, para mim, os pilares que definem a atividade clínica ética no atendimento ao paciente, Rafael. E outra questão, né, professor, o que envolve muito a questão da bioética, entre outras coisas, né, na prática clínica, é você ter a responsabilidade, a maturidade de guardar para si casos e situações que só diz respeito a você e ao seu paciente barra cliente. Por que eu estou falando barra cliente? Porque hoje existe uma nova nomenclatura dentro da medicina, né? Que hoje não é mais o paciente, é o cliente. Exatamente. Né? Então, hoje, eu gosto de falar da pessoa que está sendo assistida, né? Eu não gosto de chamar como cliente em si, nem como paciente, mas o assistido. Mas aí é com cada um tem aí a sua melhor terminologia, adota aí para o seu paciente, cliente ou assistido, enfim. Então, nessa vai falar. Isso é, inclusive, definido pelos próprios conselhos das profissões que têm a intervenção clínica, né? O médico, o conselho de medicina define o que é o cliente dele. O conselho de nutrição define o que é o paciente para o nutricionista. Os terapeutas também têm uma definição específica do que é o paciente que os procura. Então, essa relação de troca, ela tem que ser priorizada sempre com o respeito à capacitação e à ética no sigilo e confidencialidade das informações que são trocadas, né, Rafael? E uma coisa que está diretamente ligada a essa questão da bioética na prática clínica, e aí isso é inevitável, né? É a questão das decisões de tomadas, né, para resolver problemas, circunstâncias que estão ali sendo expostas pela pessoa que está te procurando como profissional daquela área, que aqui em questão é o aromaterapeuta, né? Sim. E aí baseado em conhecimentos prévios, né, que você como profissional deve ter, né, que está ali sendo confiado a você. É uma questão de saúde, né? A pessoa está ali com você, ela está te entregando ali, te confidenciando coisas e precisando da sua ajuda. Nessa questão aí de conhecimento prévio, professor, qual a importância para o senhor, né, de que o profissional ele venha buscar conhecimento especializado para melhor se qualificar na área? Porque assim, não basta simplesmente você fazer um curso, qualquer ele que seja. Ele tem que se qualificar cada vez mais. Então, a partir desse conhecimento, qual a importância que o senhor acredita que isso deva ter na vida do profissional? É fundamental, Rafael. Eu acho que quando nós estabelecemos uma relação de confiança com quem nos procura, paciente, assistido, cliente, dependendo da nomenclatura que a habilitação profissional te concede, nós temos que ter previamente a nossa limitação de competências. Quando eu vou me propor a atender um paciente, eu tenho que, em primeiro lugar, escutá-lo, e, em segundo lugar, ter uma empatia para nos colocar em função dessa relação, como ele próprio está se sentindo nesse momento, resguardar os sigilos e confidencialidades de tudo que for tratado dentro desse ambulatório. Eu acho que isso é fundamental.
o registro de todas as operações e atividades que vão ser feitas em um prontuário que possa ser resgatado numa sequência de acompanhamento clínico desse paciente, e fundamentalmente conhecimento técnico, né, Rafael? Acho que esse é a chave de todas as saídas terapêuticas que a gente vai encontrar e poder oferecer ao nosso cliente, nosso paciente, nosso assistido. Eu acho que tendo o embasamento técnico, tendo o conhecimento prévio e fazendo uma boa anamnese, nós conseguimos identificar as informações que chegam até a gente e conseguir direcionar para um melhor caminho de cura para esse nosso paciente. Então ficou, eu acredito que seja claro para nós que estamos aqui participando desse momento, que o profissional de aromaterapia, né, na verdade eu falo profissional, gente, mas a profissão de aromaterapeuta ainda não foi regulamentada no país, pelo menos ainda não, né? Exatamente. Mas quando se há uma função sendo exercida, independente da legislação, para mim ele é um profissional da área. Claro que a rigor da lei ele precisa passar por critérios de implementação, né, nos órgãos competentes, mas falando do profissional em si, que está ali, né, na função de aromaterapeuta, e aí é interessante que, atrelado a esse conhecimento prévio, é importante que ele tenha experiência, que ele tenha pelo menos um mínimo de experiência, não chegue lá de cara, de pai, fazendo negócio. Ele pode até se aventurar, isso que ninguém nasce pronto, né, professor? Sim. Mas é interessante que ele tenha valores consigo, né? E juntamente disso tudo, essas habilidades dele conseguir enxergar a outra pessoa não simplesmente como um ponto específico de doença, mas que ele consiga compreender, né, ele como um todo, olhando para todos os sistemas que são integrados. O senhor fala muito isso, dessa integralização dos sistemas nas suas aulas que eu já vi. Sim. Então é importante, né, que ele tenha essa percepção do todo. Então, na sua opinião, professor, o aromaterapeuta, é importante que ele tenha outras áreas de conhecimento agregado para ele melhor desempenhar a função? Sem dúvida, Rafael, porque quando nós tratamos de uma doença, de uma patologia, ela nunca é um conjunto de sinais específicos. Ela está, e a gente lembra sempre isso nas nossas aulas com os alunos, esses sinais e sintomas, eles aparecem dentro de um contexto clínico do paciente. Então é preciso que a gente reconheça, por exemplo, as condições nas quais o paciente está chegando até a gente. São condições emocionais, são condições sociais, são condições psíquicas, é o terreno biológico que pode estar afetado, são as alterações hormonais que ela pode estar passando naquele momento em que está sendo assistida. Então, o conhecimento prévio de fisiologia, da farmacologia, o conhecimento da química dos óleos são importantes para a gente conhecer todo o mecanismo de ação pelo qual ele vai produzir os efeitos, e as aplicações terapêuticas, né? Eu acho que isso é fundamental. E a gente, dentro do curso, trabalha muito fortemente com essas competências instaladas para que o nosso egresso possa resgatar no momento da conversa com o paciente e fazer a tomada de decisão clínica acertada para resgatá-lo para uma saúde plena, né? E é importante o senhor frisar isso, nessas áreas de conhecimento que o senhor citou, né, que estão diretamente envolvidas dentro do processo do atender da prática clínica. A pessoa que está nos assistindo pode dizer assim, então eu preciso ser um profissional da área da saúde. Não obrigatoriamente para você fazer esse atendimento dentro da aromaterapia. Na fitoterapia precisa sim, porque é o farmacêutico, o nutricionista, aí você precisa ser. Mas na aromaterapia até então não tem esse requisito, não tem essa necessidade. Porém, é de extrema importância que você passe por noções básicas, que você tenha um curso que te dê noções básicas nessas áreas. Para você ter o conhecimento prévio do que você está tratando, lidando, né, tanto no aspecto do óleo essencial, como no aspecto da pessoa que você está atendendo. Para entender mecanismos ligados aos sistemas fisiológicos que estão ali naquela pessoa. Exatamente. Porque quando você ministra, né, professor, um óleo dentro de uma prática clínica, uma sinergia de óleos, você tem que entender o que tem naquele óleo, por exemplo, e isso faz parte da química dos óleos. Sim. Você tem que entender como é que isso possivelmente possa reagir no sistema daquela pessoa,
Então é importante que a pessoa, pelo menos, né, no primeiro momento, professor, já que não é da área da saúde, tenha essas noções. Claro. E o nosso curso, para vocês que estão nos assistindo, ele passa por essas bases. Nós temos um módulo de farmacobotânica, temos um módulo de anatomofisiologia, professor. Legal. Neuropsicofarmacologia, química dos óleos essenciais. Ótimo. Toxicidade e interação medicamentosa. Sensacional. Enfim, são várias bases que nós entendemos como escola que era importante para que uma pessoa dentro da formação em aromaterapia, né, independente se é da área da saúde, ela tivesse que passar. E aqueles da área da saúde revessem esses conceitos, né? Claro. Quem é farmacêutico, quem é biólogo, enfermeiro, médico. Né? Nós temos médico nessa primeira turma agora. Eles já viram esses conceitos, mas é bom muitas das vezes a gente rever, né, a base, né, professor? Sem dúvida, porque o reforço nesses conhecimentos é fundamental para que o nosso aluno, o nosso egresso do curso, possa ter essa visão integral do ser humano. Lembrar que o ser humano não é um conjunto, um empilhado de órgãos e sistemas. Tudo isso está integrado, tudo isso está com uma mente que coordena todos os processos fisiológicos, que essa mente responde aos estímulos externos e que esse corpo do paciente vai demonstrar sinais e sintomas quando essa coordenação não estiver adequada, quando ele estiver apresentando algum tipo de alteração funcional, né? Pode deixar aberto, eu acho que pode abrir ali também, tá calor. Pode acender a luz também, acho que tá meio escurinho aqui. Aí, Rafael, estou fazendo uma adequação. É à vontade, aqui é ao vivo, tudo é assim, ao vivo e a cores, na hora. Não. É a nossa vida, é como é. É verdade. Então, nós estávamos falando exatamente isso, porque é preciso que as pessoas tenham o conhecimento prévio, mas, sobretudo, tenham a empatia. A empatia de respeitar a relação entre o paciente e o prescritor, o atendente, o fitoterapeuta, o terapeuta floral, o fisioterapeuta, ou mesmo quem vai trabalhar com aromaterapia. Eu acho que esse conjunto de conhecimentos é essencial para que ele possa, enquanto atendente, enquanto terapeuta, fazer um bom atendimento clínico. Entendi. Professor, nessa questão toda de tomada de decisões, né, que envolve tanto a bioética, como nós falamos e tudo, que essa bioética todos esses valores que nós comunicamos aqui, é interessante nesse processo de ouvir o outro aí na hora do atendimento e de procurar ter essa empatia que o senhor falou, né? Permitindo que ele participe, né, entre aspas, desse contexto de uma tomada de decisão. Porque, assim, não que ele vá definir o tratamento a ser seguido, não é essa a questão. É mostrar que ele faz parte desse processo, ele está dentro desse contexto. E isso mostra uma certa proximidade com ele. Isso traz mais segurança, não concorda? Então, nesse sentido, nós podemos dizer que esse atendimento ele torna-se mais humanizado. Qual é a sua opinião em relação a isso? A tomada de decisão, trazendo o paciente, cliente, assistido para esse contexto, professor? É muito interessante essa colocação, Rafael, porque quando nós atendemos os nossos pacientes na clínica, a primeira das abordagens é trazê-lo para a discussão e apresentação dos sintomas. Então, ele já entra no processo, na anamnese, apresentando ele próprio, fazendo um olhar para si, para que ele próprio possa descobrir as suas origens das doenças e sintomas que ele está apresentando. Então, nessa conversa, nessa anamnese, nessa condução clínica, o paciente, obviamente, é a nossa ponte central, nossa fonte de informações necessárias para a decisão clínica. E quando nós temos aqui o paciente envolvido no processo de cura, quando ele realmente deseja a cura, o processo terapêutico é muito mais fácil, muito mais fácil. A gente atende muitos pacientes idosos aqui, né? Como na cidade de São Paulo e atendemos em Florianópolis também. E sabe que muitos pacientes idosos, o próprio benefício do atendimento, a fala, o ser acolhido, o ser recebido, já o transforma, já traz saúde para ele.
muitas vezes esse paciente ele precisa muito mais de um olhar, de um cuidado, de uma pessoa que interaja ouvindo as queixas desse paciente. E nesse momento, os terapeutas, a terapia, a aromaterapia é fundamental, é essencial, eu diria, para essa nova perspectiva de visão e de relação com o paciente. Um paciente que não quer ser curado, por melhor que tu faça os protocolos, ele não vai ser curado. Alguns pacientes, eles têm na doença um modo de relação com a família, Rafael. Aquele velhinho que precisa ficar doente para ter a atenção dos filhos, para que os filhos o procurem, o visitem, o levem no hospital, o levem na consulta, sabe? Essa relação. Se ele tem essa única fonte de relação, como é que ele vai tirar isso? Se chega alguém, se o Rafael chega lá e diz, o senhor está curado, ele vai perder o chão, ele vai dizer, não, eu não quero estar curado, porque a doença é que me aproxima da família. Então, a gente precisa entender isso. E muitas vezes o trabalho não é só com o paciente, é com a própria família, integrando a família no processo de cura, né? Legal. E é interessante porque você, né, profissional, o profissional que está com essa conduta, com essa postura, com essa mentalidade mudada, né, está atendendo ali na clínica, na aromaterapia, ele tem essa percepção, meio que quebra-se um paradigma que existe entre o aromaterapeuta, né, a pessoa que está atendendo na clínica, e a pessoa que está sendo ali ouvida, assistida. Porque, assim, às vezes, na medicina tradicional, se bem que agora tem alguns profissionais que estão tentando mudar isso, às vezes a coisa é muito mecânica, né? Mecanicista. A pessoa está ali escrevendo, você não olha nem para você, muitas das vezes ali passando ali, você está falando, ela está aqui olhando, escrevendo aqui para baixo. No final que ela vai olhar para você e entrega uma receita, muitas das vezes, olha, se isso aqui não der certo, você retorna para eu alterar, se eu mudar o fármaco. Muitas das vezes não pergunta nem assim, o que é que ela de fato está sentindo acontecendo. E quando pergunta, são coisas pontuais para definir ali o uso que a pessoa vai utilizar, né? Eu tenho visto que eu tenho muitos colegas médicos, né? E eu tenho uns que são meus amigos particulares, bem próximos, e aí eles têm me relatado que muitos têm se batido nisso, têm tentado mudar isso, né? Essa visão. Mas ainda que eu ainda vejo que ainda temos que caminhar muito mais nesse sentido dentro da medicina tradicional. Sim, mas voltando para as práticas integrativas na questão da aromaterapia, como prática clínica integrativa, né, que integra a essas outras práticas, como na questão aqui a medicina, é importante profissionais igual o senhor relatar essa situação, como o senhor se importa, porque isso mostra um outro tipo de valor que tem dentro do senhor. Sim. Um outro tipo de entendimento do ser humano que está dentro do senhor. Isso é muito bonito, é muito lindo o senhor falar isso, sabe? Não, é essencial porque quando a gente começa a estabelecer essa relação e o paciente deixa de ser o paciente, um espectador da cura, onde ele pacientemente espera que alguém do outro lado o ofereça um milagre, né, uma poção mágica, e passa a ser ele próprio um agente transformador da sua saúde, na busca pela saúde plena, isso faz toda a diferença. Ele se sente um agente ativo da mudança, da transformação para a saúde. E a gente bate sempre, Rafael, no consultório, nos nossos cursos, esse olhar integrativo levando o paciente a perceber que é possível sim ter uma saúde plena. É possível e é desejável que ele tenha uma longevidade saudável, que ele não precise necessariamente, para viver bastante, tomar muito medicamento, que ele pode estabelecer práticas curativas que não sejam apenas de tratamento paliativo dos sintomas, que ele pode estabelecer numa dieta, numa conduta de vida, num procedimento clínico, no uso dos aromas, estabelecer e encontrar aí uma fonte de respostas fisiológicas para o próprio corpo dele funcionar adequadamente. Então, realmente, a gente precisa mudar esse paradigma de deixar de tratar sintomas para ter essa percepção integral
do ser humano e resgatá-lo para uma saúde plena e longeva, né? Professor, e eu estou falando já nessa questão de ouvir, de entender, é importante, então, né, nós tocarmos na questão de uma execução boa, né, de uma anamnese, né? Sim. De uma boa execução, de uma anamnese, né? Que ela possa compreender esses aspectos. O que é que o senhor me diz em relação a isso? Rafael, muito interessante teu questionamento, porque quando a gente fala de anamnese, não basta simplesmente a gente colher sinais do paciente. Ah, vai lá, mede a pressão, mede a temperatura, olha a boca. Isso é subjetivo, isso aí é um dado fisiológico do corpo. Uma anamnese, por exemplo, nos nossos atendimentos, uma anamnese bem feita, que pegue sinais clínicos objetivos, subjetivos, aqueles que fazem ou mostram como de fato o paciente se apresenta naquele momento terapêutico, ela leva em torno de 2 horas, 2 horas e meia, Rafael. Um atendimento nosso, um primeiro atendimento não baixa disso, sabe? Por quê? Porque a gente tem que ter a sutileza, a identificação de todos os parâmetros. Subjetivos, muitas vezes, falam mais do que os objetivos. A gente está falando de subjetivo, objetivo. O que é um parâmetro definido como objetivo? São os dados bioquímicos, por exemplo, são os parâmetros de temperatura, pressão arterial, que são numericamente mensuráveis. Então a gente consegue estabelecer. Avalia exames laboratoriais, por exemplo, com um outro olhar. Sabe que a gente, nessa resposta clínica, quando começa a avaliar os exames laboratoriais com um olhar integrativo para pessoas saudáveis, a gente começa a ver, Rafael, as diferenças entre o que é tratar um sintoma e o que é buscar a saúde do paciente, buscar a saúde plena dentro desses parâmetros. Então, parâmetros objetivos, claro, têm que ser avaliados numericamente, mensurados. E os subjetivos, que muitas vezes dizem mais do que os subjetivos, são aqueles em que a gente resgata informações que não podem ser medidas. As relações familiares, as relações de estresse no ambiente de trabalho, o consumo de alimentos, as suas rotinas alimentares que são pró-inflamatórias, por exemplo, né? As suas alterações psicológicas, seus sonhos, seus anseios, seus traumas, tudo isso é resgatado nesse momento. Para que a gente... é importante... Não, pode falar. Para que a gente possa ter essa visão integral do paciente, né? Não ver ele apenas como um número ou um sintoma, uma dor, ou uma alteração fisiológica, mas sim esse paciente na sua integridade. É importante. Pessoal, para vocês que estão entrando agora, nós estamos discutindo, né, falando aqui, batendo papo acerca da prática clínica dentro da aromaterapia, com o professor Niraldo Paulino. Professor, tudo isso que o senhor falou é interessante porque, assim, ela tem um objetivo que é tomar-se uma decisão por parte do profissional. Em que terapêutica vai caminhar, né? Que situação vai ser abordada para aquele indivíduo diante de tudo isso que nós colocamos diante de uma anamnese, por exemplo. Uhum. Quando o profissional, ele está ali na posição de ser aquele que está avaliando para gerar um diagnóstico e aí tomar-se uma decisão, quando você inicia, né, e lembrando que essa tomada de decisão é uma tomada complexa, que requer esses cuidados e alguns entendimentos, né? Não é só chegar simplesmente, porque não existe fórmula, né, de bolo, né, fórmula ou receita, né? Uhum. Não existe aquela coisa pronta. Como o senhor bem falou, né, cada um é um indivíduo de uma forma diferente, é um ser ímpar. Então, quando o profissional começa a desenvolver a profissão e ele se vê nessa situação de complexidade, ele acredita que a questão da inexperiência vai ser sanada com o passar do tempo e ao ponto que passar esse tempo ele vai ter mais agilidade, muitas das vezes, ou mais percepção para poder responder aquilo de uma forma mais rápida até, muitas das vezes. Né? Um diagnóstico mais ali assertivo, uma decisão mais pronta. Mas só que
quando a gente vai, e o senhor pode falar melhor que eu, porque o senhor tem mais tempo do que eu, né, assim, na atuação, quando nós nos deparamos com as inúmeras práticas clínicas de atendimentos, nós observamos que esse friozinho na barriga que dava lá no início do atendimento, que a gente julgava que era por falta da experiência, ainda persiste hoje no profissional que tem mais tempo na estrada, né, professor? Um profissional que está ali clinicando, na prática clínica, ali com aromaterapia. Sem Então, dúvida. nesse sentido, o senhor acredita que esse friozinho, ele é bom, mesmo depois da experiência e de longas datas? Sem dúvida, Rafael. Eu acho que a relação que se estabelece com o paciente é única em cada atendimento. Então, cada pessoa é uma pessoa diferente e tu precisa abordá-la de maneira diferente. E para que tu possa conhecer o modo pelo qual tu vai efetivamente intervir nessa prática clínica com esse paciente específico, é preciso que tu o conheça. E esse conhecimento é uma relação de empatia, de se colocar no lugar do outro, de perceber essas nuances, esses sinais subjetivos, de estabelecer uma relação. Então, isso realmente é como se estivéssemos namorando a cada encontro com o paciente. Então, esse namoro, nesse primeiro momento em que se estabelece essa relação de confiança, isso precisa ser estabelecido para que o paciente se abra e possa realmente mostrar o que ele é e como a gente pode interagir, né? Então, é um namoro. Gente, vocês estão ouvindo aí relatos, né? Não são de extraterrestres, não. O professor não é de Nárnia, não. É aqui mesmo da Terra, viu? Ele atende, é carne e osso. Muitas das vezes a gente fala situações dessas, de como é esse atendimento dentro das práticas integrativas, né? É algo muito lindo, muito humanizado, né? Que se importa realmente com o outro no todo. Então, gente, isso aí existe, viu? Está dentro da prática clínica e aqui dentro da medicina integrativa e aqui em questão a aromaterapia. Uhum. É fabuloso ouvir tudo isso que o senhor está nos falando, professor, é muito lindo. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, mediante toda essa situação que nós estamos vivendo no país, já se falaram inúmeras vezes tudo, mas eu queria ver da sua experiência hoje, do que é que o senhor está mais, ultimamente tem mais atendido dentro da prática clínica voltada à aromaterapia nesses últimos dias. São mais questões, você pode dizer, são questões emocionais, Sim. ou sei lá, gastrointestinais, enfim. Lembrando que o nosso atendimento ele é integrativo, então muitas vezes a queixa principal que traz o paciente até o consultório não é a causa principal que gera o transtorno que ele está apresentando. É bem interessante, Rafael. Muitas vezes a gente pega pacientes estressados, pega pacientes com níveis de o estresse de fadiga adrenal muito altos, e a gente vai perceber que esse paciente tem alterações de pressão arterial, tem, por exemplo, aumento da secreção ácida e que tem uma úlcera gástrica associada, e que está tratando esses parâmetros isoladamente. Ele vai lá, está tomando um antihipertensivo, está tomando omeprazol, por exemplo, para tratar a gastrite que ele está apresentando. E muitas vezes a causa, a origem de todas essas manifestações sintomáticas é lá no sistema nervoso central. E que basta reduzir o grau de ansiedade, todos os sintomas desaparecem. E aí essa abordagem, essa percepção que a gente tem que ter no momento em que está recebendo o paciente, de integrá-lo no processo de informação, sem se deixar levar pela própria informação que ele traz como diagnóstico prévio, né? Porque muitos pacientes chegam lá, eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu tenho úlcera, como se aquilo fosse, né, a propriedade dele, né? E a gente tem que mostrá-lo que ele não tem úlcera, que ele não é hipertenso. Mas basicamente só... Uhum. E as principais queixas nesses últimos dias? As principais realmente são emocionais, Rafael. A gente tem muitos casos de ansiedade e depressão. Esses são os campeões E casos de disbiose e alterações digestórias. São as 3 causas principais, assim, que a gente tem recebido. Nós estamos chegando ao fim, né? Assim, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, e aí o senhor sinta-se à vontade em compartilhar
se for o caso. Aham. Depois nós vamos abrir aqui para algumas perguntas que eu acho que Claro. já tem alguém perguntando aí. Aí você pode dar uma olhadinha e responder, tá bom? Mas eu queria, para finalizar com o professor, o senhor poderia citar, né, como é que é a conduta inicial. Eu sei que o senhor já falou muito como é que o senhor faz, tal, na questão da anamnese, tudo. Aham. Mas uma conduta inicial de um determinado caso, por exemplo, dentro da aromaterapia. Claro. Rafael, vai falar. Claro, posso sim, Rafael. A gente tem um procedimento, um protocolo terapêutico de atendimento, né? Como farmacêutico, a gente gosta de procedimentos operacionais padrões, né? Não que isso se aplique de maneira uniforme a todos os pacientes, mas é importante a gente estabelecer determinadas rotinas para que possa gerar um grau de informações suficientes para a decisão terapêutica, decisão clínica. Então, o nosso procedimento é sempre um instrumento de avaliação prévia, um questionário fisiopatológico em que o paciente, ele próprio, preenche com todas as informações dos sistemas. E aí, nesse preenchimento, muitas vezes, o próprio paciente começa a perceber: nossa, eu tenho essa alteração do sistema gastrointestinal, eu tenho o intestino preso, eu tenho uma dificuldade de digestão, e vai anotando essas informações e nos envia previamente para análise. Então, quando eu recebo o paciente e a gente faz atendimento presencial, agora não na pandemia, mas e também atendimento online. Então, nos dois momentos acontece da mesma maneira. Esse instrumento prévio de avaliação fisiopatológica, ele norteia a conduta que eu faço na avaliação anamnésica presencial com o paciente. Então, eu já posso direcionar as informações que eu quero complementar daqueles sistemas em que ele próprio, o paciente, manifestou alteração. E isso seguido também de avaliações integrativas dos exames laboratoriais complementares. Então, eu sempre faço essa coleta de informações prévias, faço o instrumento de avaliação para confirmação das informações e complementação das informações da anamnese, e faço a investigação clínica dos exames laboratoriais, sempre pensando no olhar de pacientes saudáveis, com essa rotina de avaliação de pacientes saudáveis. E aí isso nos norteia para a prescrição terapêutica das medicações. Professor, então, e tudo isso o senhor mostra, né, demonstra dentro das suas duas disciplinas que o senhor tem dentro do curso de formação em aromaterapia, né? O professor ele dá a aromaterapia na questão hormonal dentro do curso e também dá a parte da prática clínica, né? Também voltado para a aromaterapia dentro do curso de formação promovido pela Aromas da Terra, né, professor? Isso então, mesmo. esses questionários, esses anamneses, o senhor passa tudo para o aluno também, né? Para Sim, ele ter todo esse embasamento e ainda ter uma ponte ali para ele poder ver como é que é mais ou menos, porque claro. Quando você já tem essa experiência, essa expertise toda, isso já fica mais fácil de que o aluno, quando ele veja um caminho, já um norte, uma direção a seguir, ele trilhar ali o seu próprio caminho a partir disso. Exatamente. A disciplina de protocolos clínicos em aromaterapia é exatamente para esse fim, é para dar um norte para que o aluno possa compreender as rotinas estabelecidas que levam à escolha da principal alternativa terapêutica que vai ser empregada para o paciente. Então, eles recebem o instrumento de avaliação prévio, recebe o formulário de avaliação dos exames laboratoriais, os procedimentos, isso é coisa de farmacêutico, né? Procedimento operacional padrão de consulta. Aí ele recebe todos isso é bom, a organização é bom. Claro. Isso é bom. Sem dúvida. Gente, nós vamos abrir aqui para as perguntas. Professor, o senhor poderia dar uma olhada, porque o meu smartphone está longe, aí eu fico muito... Não dá para mim ver direito. Vamos ver... De baixo para cima aqui, como podemos fazer isso como farmacêuticos? É uma pergunta que surgiu aqui. Farmacêutico clínico, a gente tem a habilitação dentro da última normativa que foi expedida pelo Conselho Federal de Farmácia a atender pacientes na prática clínica.
tanto como terapeutas, como farmacêuticos clínicos mesmo. Acho que o farmacêutico é uma das profissões que tem mais habilitações, assim, que dá essa visão integrativa para que o profissional possa se instalar. Uma pergunta aqui da Mila Raposo. E se é farmacêutico e tem uma experiência clínica já entrando no sistema de atendimento, é respaldada pelo próprio conselho dentro das nossas normativas. Tem uma outra pergunta aqui, farmacêutico pode fazer esse atendimento? Pode e deve fazer esse atendimento. Se ele está destinado à área clínica, deve fazer sim. Rai Albuquerque, o senhor faz atendimento online? Sim, a gente tem atendimento online também. Uma prática que foi agora implementada com a chegada da pandemia, né, esses atendimentos online. E sabe que os atendimentos online, surpreendentemente, Rafael, têm resultado na mesma performance de resultados clínicos. Na mesma performance. Porque o modo como a gente se relaciona com o paciente, a proximidade, a afinidade, a empatia que a gente estabelece com o paciente é a mesma. E ele se sente muito mais à vontade, sabe? Em estar no outro lado do computador ou no outro lado do celular, falando para a gente e se abrindo. E a gente percebeu que esse atendimento online funciona muito, muito, muito bem. E é uma alternativa bem interessante. Deixa eu ver aqui, outra pergunta. Os parabéns aqui do professor Roxo. Olá, professor. Como está? Tem a quintessência, que essa abordagem é indispensável, né? Gente, vocês podem fazer, tá bom? Nós já temos um pouco de tempo antes de nos despedirmos. Se não tiver mais perguntas, eu vou agradecer a presença de todos. Se tiver, podem responder ou podem perguntar. Tem uma aqui que a MS, Ministério da Saúde, reconhece e prevê as PICs e que seria necessário regulamentar ainda assim a profissão. Mesmo que haja, acho que talvez tu possa responder isso, né, Rafael? Tu tem mais a experiência da legalidade dos processos de atendimento, né? Pronto. Ainda hoje, você não tem a profissão ainda não tem essa regulamentação no país. E aí, por não ter essa regulamentação, também não se tem a impedição do profissional que faz um curso livre, que no caso é o nosso curso livre, que ele não possa atender nessa condição. Não há isso, não há essa restrição. Porém, nós estamos acreditando, né, piamente, que devido o alto, né, índice de procuras pelas práticas integrativas e em questão aromaterapia, né, esse alto índice do uso dos óleos essenciais dentro da aromaterapia, isso está forçando com que essa profissão ela seja regulamentada no futuro como aromaterapeuta, sim, em um futuro muito próximo. Sem dúvida. E nesse processo é importante que as pessoas que nos assistem e que vão nos assistir, né, depois da live, que vai ficar gravada essa live, elas entendam que um curso que para você atender nessa situação, não basta só você ser um profissional da saúde ou de qualquer outra área. Você tem que ter o conhecimento aplicado para a aromaterapia. Então, assim, com o uso dos óleos essenciais. Quando eu falo de aromaterapia, eu falo o uso dos óleos essenciais. E hoje, mais do que nunca, porque nós temos hoje a aromaterapia dentro do SUS, né? Dentro da prática do SUS. Exatamente. Em alguns hospitais aqui em Fortaleza, o próprio tem um plano de saúde, que eu não vou dizer o nome aqui, obviamente, mas está implantando a aromaterapia dentro do plano. Isso é uma notícia muito quente, bem quentinha, que um colega onde eu moro me informou. Então, é algo que tem aumentado a demanda e vai precisar de profissionais qualificados.
ou na nossa turma, acho que foi na primeira turma, ou foi na segunda turma presencial, antes da pandemia, uma aluna nossa conseguiu um emprego em um determinado órgão público porque ela tinha um curso de formação em aromaterapia. E houve também recentemente um edital da enfermagem solicitando profissionais com essa habilidade. Ou Uhum. seja, é algo que está se ganhando proporção. Então é importante que você que está nos ouvindo faça um curso de valor, faça um curso realmente que tenha valor agregado, conhecimento. A nossa escola ela tem 16, 17 professores comigo, né, na formação do aluno, porque nós acreditamos dessa diversidade de conhecimentos, de práticas clínicas, de entendimentos, de profissões da área da saúde. Nossos professores eles estão ali entre especialistas, mestres, doutores, pós-doutores. Né? Nós temos pessoas que estão dentro da prática clínica direto, dentro no dia a dia ali com o paciente. Nós temos professores na bancada de pesquisa, pesquisando acerca de óleo essencial. Então, isso é muito importante para o crescimento e a construção do saber dessa profissão. Que quando vocês forem exigidos de vocês, que fizeram ou estão fazendo o nosso curso, a certificação, vocês podem ter certeza que vocês vão estar respaldados devido ao nível do curso. Então, eu espero ter respondido essa pergunta aí do colega, tá bom? É algo que futuramente eu acredito que seja, em um futuro bem próximo, seja regulamentado. Exatamente. Eu acho que também entra, Rafael, como a habilitação de algumas profissões. Farmacêutico, por exemplo, que pode fazer uma habilitação em aromaterapia para implementar dentro das práticas integrativas. O fisioterapeuta Nutricionista, faz, né? nutricionista agora também habilitado. Nutricionista que recebeu essa semana que passou agora a autorização do seu conselho, do Conselho Federal de Nutrição, para a prescrição de fitoterápicos, desde que tenha uma formação específica na área de especialização. E aí a gente olha para a aromaterapia com todo esse potencial terapêutico e resolutividade que ela tem no mercado como uma fonte inesgotável aí de possibilidades de aplicação para o nosso paciente, né? Verdade, verdade. Tem mais alguma pergunta aí? Tem, deixa eu ver, tem. Qual seria a formação ideal além da aromaterapia que tu sugeres, Rafael? Como? A pergunta é: qual seria a formação ideal além da aromaterapia para um aromaterapeuta, para um terapeuta ter capacidade de resolução dos problemas? Olha, nós temos nas nossas turmas de formação, nós temos desde o advogado ao arquiteto, ao promotor de justiça, à dona de casa. Assim como nós temos o nutricionista, o farmacêutico, o médico, o psicólogo, né, fazendo para agregar suas práticas clínicas. Obviamente que quando a pessoa não é da área da saúde, ela tem que ter um esforço a mais para o aprendizado, porque ela vai ver questões voltadas à saúde, noções básicas, não aprofundadas, mas são básicas, sim, da saúde, dentro do curso, que serve como chão para ela ir pisando e criando o seu conhecimento. O que nós identificamos dentro dos cursos que nós vemos aí no Brasil afora, né, e profissionais aí, é que eles não passam por esses processos de fundamentação da profissão, né, do que ele vai ser como aromaterapeuta. Exatamente. Então, a pessoa que não é da área da saúde, ela pode sim fazer o curso e ter essa atuação, porque a nossa escola se preocupou com isso, teve o cuidado de fundamentar, botar os tijolinhos para o cara ir pisando e não ser levado por histórias, né, das pessoas falando, é assim, é assado. Não, mas nós tentamos com isso construir um conhecimento para que ela tome a sua própria decisão. Exatamente. Não basta ser só um reprodutor de prescrições, né? Pegar uma fórmula pronta e querer reproduzir em cada um dos pacientes que entra. Não é isso que vai fazer a diferença do profissional. É a compreensão de como ele vai responder e por que que ele está selecionando aqueles óleos para tratar o paciente, né? E ter Esteticistas. esteticistas, claro, estava aqui, apareceu psicólogos, professores de nível superior que vão integrar esses conhecimentos nas suas respectivas disciplinas
formando novos profissionais, né? Eu acho que isso é essencial, levar essa visão. Massoterapeutas, né, professor? Massoterapeutas, uma gama de profissionais que podem estar se aproveitando desses conhecimentos. Gente, nós estamos chegando ao final, temos 5 minutos, eu preciso realmente encerrar, agradecer, porque tem que salvar a live, tá bom? Eu quero já agradecer a presença e a disponibilidade do professor Niraldo por estar aqui conosco, viu, professor? Obrigado a você. Mais um prazer para nós, tá bom? E quero agradecer também a todos vocês que ficaram até agora conosco aqui, participando desse momento, né, de construção, ajudando a construir essa linha de entendimento acerca dessa prática clínica tão linda que é a aromaterapia, que está dentro das práticas, né, integrativas. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo, um grande beijo no coração de vocês, que Deus abençoe esse dia, esse início de semana, viu, professor? Para o senhor também. Manda aí saudações para a senhora, sua esposa, tá bom? Tá joia, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estão aqui conosco, né? E desejo a todos um ótimo final de domingo aí, para que vocês possam seguir em paz e luz nessa próxima semana. Forte abraço. Professor, forte abraço.